Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos ao Grupo Espírita Fraternidade para mais uma palestra pública. E hoje o tema é o suicídio na visão espírita. Como preparo de ambiente, vamos ler um capítulo do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, o de número 212. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos do seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer pela assistência espiritual que sempre temos. Agradecer pelo apoio que sempre nos é ofertado pelos encarnados e pelos desencarnados. E que possamos, nesses instantes, compreender a presença dos amigos espirituais que jamais nos deixam só. Amigos, nos envolvam com luz, amor e amparo sempre, a fim de que possamos compreender melhor a vida, para que não façamos ações que possamos arrepender no futuro. Estejam conosco agora e sempre. Bem, então o tema da noite é o suicídio na visão espírita. E essa visão espírita sobre o suicídio, ela se ergue sobre dois pilares fundamentais. O primeiro é uma compreensão profunda das leis que regem a vida. E a segunda é a infinita misericórdia divina. Longe de qualquer condenação simplista, a doutrina espírita nos convida a olhar para esse ato extremo com as lentes da causalidade espiritual, da compaixão e da certeza no amor redentor de Deus. Em O Livro dos Espíritos e obras complementares, nós temos um entendimento de que nos permite, sobretudo, consolar os corações dilacerados pela partida trágica de um ente querido, bem como consolar os corações partidos daqueles que optaram por seguir este caminho. Morte e desencarne, entender a distinção desses dois conceitos é fundamental para a gente compreender o suicídio. O morrer é a cessação da vida orgânica. O desencarnar, no entanto, é um processo mais complexo. É a liberação do corpo, dos laços que o unem ao corpo físico. E, de modo mais profundo, libertar dos laços à vida material que deixou. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre Dois Mundos, ele nos traz um conceito que o espírito só se afasta do corpo no momento em que ele deixa aquela vida para trás e compreende a importância de seguir o caminho como espírito imortal que reconhecemos ser. Na visão espírita, quem opta pelo suicídio distancia um pouco mais do desencarne, porque se prende à vida que tentou exterminar. Se por um lado eu quero acabar e me liberar do sofrimento desta vida que eu tenho, mais eu me agarro a ela. Então, o suicídio nunca é solução na visão espírita. Este processo de desencarne, ele pode levar alguns instantes ou pode levar longos períodos, dependendo do estado de consciência e do apego do ser. No suicídio, esse desligamento costuma ser particularmente difícil e doloroso, pois o ato é praticado em um momento de intenso desequilíbrio e de revolta contra a vida. O suicida, dessa forma, ele é mais vítima do que qualquer coisa. É crucial a gente abordar aquele que parte como suicídio como vítima, jamais como autor. Raramente este ato de suicídio
é um gesto de liberdade plena. Quase sempre é o ápice de uma dor insuportável, de um transtorno psíquico incapacitante, de um desespero profundo ou de uma influência obsessiva severa. Então há várias causas, há várias motivações e nós não podemos julgar. Jesus já nos ensinou isso. Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, ele classifica e analisa as diversas circunstâncias, atenuando a responsabilidade em muitos dos casos. Na visão espírita, o suicídio é um desrespeito à lei de Deus. Não há dúvidas, mas não gera uma condenação eterna. Outro dia eu fui a um sepultamento de um senhor que tinha uma outra crença religiosa e que tinha cometido suicídio. Naquele momento, em função da crença deles que o suicídio era uma pena capital e ele estava fatalmente condenado ao fogo eterno do inferno, a pessoa que foi recomendar a alma em nenhum momento se referiu ao indivíduo. E nem os parentes podiam orar por ele, porque era um desrespeito a Deus, porque ele já estava condenado. Na visão espírita isso não ocorre. Ele desrespeitou uma lei divina, mas no espiritismo todo erro é passível de reparação. Então, nós podemos identificar 3 grandes categorias de suicídio. O primeiro deles é o suicídio consciente e intencional. Aquele em que há plena vontade e método para abreviar a vida, motivado por desgostos, orgulho ferido, cansaço existencial ou fuga de problemas. Mesmo aqui, o indivíduo é vítima de sua própria incapacidade de lidar com as provas, de seu desequilíbrio emocional e muitas vezes de uma visão materialista que lhe nega qualquer esperança além da tumba. Não ter uma visão do que acontece no futuro é muito difícil, é muito duro. Nós temos também o suicídio em um estado de perturbação mental, loucura, como Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. A loucura, frequentemente, tem origem em comoções que a razão não soube suportar. O indivíduo que suicida em surto psicótico, em depressão profunda ou em esquizofrenia, age sem o pleno domínio de suas faculdades. Nestes casos, a responsabilidade é atenuada ou quase nula perante as leis divinas, pois ele é, antes de tudo, uma vítima de uma doença cruel. O espírito é tratado com piedade que sua condição merece. E nós temos o suicídio indireto ou inconsciente. Esta é a forma mais sutil e muito mais comum do que se imagina. É o processo lento de autodestruição, através da negligência com o próprio corpo e com a própria alma. O caso pragmático no espiritismo, no movimento espírita, é o caso de André Luiz, em Nosso Lar. Ele não cometeu suicídio direto. Ele não tinha intenção de intentar contra a própria vida. Ele não cometeu o suicídio direto. Ele era médico, mas ele negligenciou com relação à saúde. Ele se entregou a excessos alimentares, ao estresse desmedidos e a comportamentos normalmente questionáveis. Então, são coisas de suicídio indireto. Sua morte precoce por doenças foi, na visão espiritual, um suicídio inconsciente. Da mesma forma, os vícios, álcool, drogas, tabaco, os ódios que corroem, a revolta crônica
e a total falta de cuidado com a saúde física e mental são formas dilatadas de suicídio inconsciente, pois minam deliberadamente o templo que nos foi concedido para a evolução. Por exemplo, eu não faço as minhas consultas médicas rotineiras. Ah, não preciso, eu estou bem de saúde. E depois, quando se descobre uma doença, está em estado avançado e não teve condições de cuidar. Bem, o suicídio, ele tem consequências, sem dúvida nenhuma. E essas consequências, elas têm caráter, na visão espírita, educativo, nunca punitivo. Então, na visão espírita, ela afasta por completo a ideia da condenação eterna, como eu acabei de falar. As consequências do suicídio são naturais e educativas, decorrentes da lei de causa e efeito e do estado de espírito em que o ato foi cometido, como eu referi agora há pouco também. Ao despertar no plano espiritual, o suicida, especialmente o consciente, aquele que teve a intenção clara de matar, de morrer, depara-se com uma realidade angustiante. A vida não cessou. Ele se vê preso a um corpo espiritual que registra a dor e o trauma da partida violenta. Muitos permanecem ligados ao cenário do ato ou ao corpo em decomposição, revendo incessantemente um momento final. Outros, como narrado em Memórias de um Suicida, mergulham em regiões umbralinas de intenso sofrimento, onde a consciência de sua fuga e as dores que causou aos que ficam se torna um suplício. Contudo, e este é o ponto central de consolo, na visão espírita não há um sofrimento sem fim e sem propósito. Essa situação, ela é temporária e constitui um processo necessário de reajuste. A maior dor, como relata André Luiz, ao chegar no plano espiritual, não vem de castigos externos, mas do confronto com a própria consciência, da vergonha e do arrependimento tardio. É um estado de profunda crise que, porém, contém em si as sementes da cura, porque quando a gente reflete, a gente possibilita mudança de entendimentos e surge o desejo da reparação, que é o processo que o Espiritismo nos ensina o tempo inteiro. E nesse caminho de recuperação, nós vamos encontrar outra coisa fundamental, que é a misericórdia divina. A doutrina espírita é clara. Deus jamais abandona nenhuma de suas criaturas. A espiritualidade superior trabalha incessantemente pelo resgate dessas almas sofredoras. A recuperação começa quando o espírito, exausto de seu próprio suplício, aceita ajuda e desperta para o desejo de reconstruir sua vida espiritual. O caso de André Luiz é um poderoso testemunho de esperança. Após um período inicial de grande turbulência no umbral, ele foi acolhido na colônia Nosso Lar. Lá recebeu tratamento, orientação e, sobretudo, oportunidade de trabalho no bem. Até no plano espiritual, a gente trabalhar no bem é importante. Seu resgate foi um processo de reeducação e amor, não de punição. Ele aprendeu a se desvencilhar da identidade do médico da terra para se reconhecer como filho de Deus, iniciando uma nova e luminosa etapa em sua jornada evolutiva. Isso nos mostra que o suicídio, por mais grave que seja, não constitui uma barreira intransponível para a evolução. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma falta grave perante a lei de conservação, mas uma falta que pode e certamente será reparada
através do trabalho, do arrependimento sincero e do amor redentor ensinada pelo Cristo. Isso, essa visão espírita, nos proporciona um consolo maravilhoso para os que ficam. A força do amor, a da prece. Essa prece, ela pode e deve ser feita para os familiares e amigos que ficaram. A dor é imensa, mesclada a sentimentos de culpa, revolta e incompreensão. A visão espírita oferece um bálsamo para estas feridas. Seu ente querido é uma vítima. Compreenda-o como alguém que sucumbiu a uma dor ou doença que sua alma ainda não tinha forças para suportar. Julgá-lo não cabe a nós. Compete à justiça divina, que é infinitamente sábia e misericordiosa. Ele precisa de você agora, mais do que nunca. O laço de amor que os une não foi cortado. O pensamento dos que ficam, carregado de dor e de desespero, pode aumentar a perturbação do espírito no plano espiritual. É preciso transformar essa dor em força ativa de amor, de compreensão, de acolhimento, de solidariedade. A prece é o maior socorro que nós podemos ofertar àqueles que partiram por meio de suicídio. Através da prece sincera, serena e confiante, nós emitimos ondas de paz, amor e luz que alcançam o nosso ente querido no plano espiritual. A prece o conforta, ameniza suas dores e atrai os bons espíritos para ajudá-lo. O trabalho no bem é a melhor homenagem que nós podemos fazer. Honrar a memória do ente querido não é perturbando a tristeza, mas transformando o amor que se sente por ele em ações caridosas, em serviço ao próximo, em exemplos de fé e coragem na vida. Esta atitude eleva cada um de nós por sintonia e oferece a esse ser querido um poderoso apoio para o seu próprio reajuste. Se eu não conseguir dar o amor necessário, dar o acolhimento necessário a um ente querido que cometeu suicídio, eu posso, com a minha dor, com o meu aprendizado, estar mais atento para ajudar outros que podem passar pela mesma situação e que estão precisando da mesma forma. Vamos aprender, gente, com a situação e vamos nos tornar melhores e vamos agir melhor. A vida, ela é insuperável. O suicídio, na visão espírita, é um ato que fere profundamente as leis naturais, pois representa a rejeição à oportunidade de crescimento e à encarnação que nos foi dada por Deus. É consequência da nossa visão espiritual limitada, pois não compreendemos que somos eternos, que somos espíritos imortais e que a nossa jornada como espírito imortal é muito maior do que os problemas momentâneos. E é de extrema importância compreendermos isso. No entanto, aquele que pratica é visto com os olhos de profunda compaixão pela equipe espiritual, como um filho doente que, em acesso de febre, feriu a si mesmo. A mensagem final que o Espiritismo nos traz é a de esperança e confiança em Deus. Nenhuma queda é definitiva para o espírito imortal. A dor do suicídio, por mais intensa que seja no além-túmulo, ela é parte de um processo de cura da alma. E para os que permanecem no mundo, a missão é manter viva a chama de amor, da prece, da confiança na bondade divina, certos de que a morte não separa os corações e que, na escola da vida, todos, sem exceção,
aprenderemos a valorizar o dom supremo da existência, encontrando na fé racional, no amor ao próximo e no trabalho no bem as razões para viver hoje e sempre. Deus é infinitamente justo e bom. Leva em conta a fraqueza humana e a falta de discernimento. Aquele que é infeliz na terra é objeto de sua solicitude. A justiça se cumpre, mas sempre temperada pela misericórdia. Deus jamais nos abandona. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e um dia seremos espíritos crísticos, puros. Seremos todos tão puros quanto Cristo o era quando nos visitou há 2000 anos atrás. Ter essa compreensão nos ajuda a ter uma visão diferente desse ato extremo contra a própria vida, mas que também de consolo, porque podemos continuar ajudando tanto aqueles que partiram quanto aqueles que ficaram, mostrando a infinita misericórdia divina. Que Jesus nos proteja e nos ampare hoje e sempre. E para encerrar, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e vamos pedir aos amigos espirituais que acolham nesse momento todos aqueles irmãos, todos aqueles entes queridos que retornaram ao plano espiritual por meio do suicídio. Que todos eles possam sentir em nossos corações o desejo de vê-los bem, de vê-los recuperado e nosso profundo e incondicional amor. Que todos vocês, amigos, se sintam acolhidos e amparados hoje e sempre. Que Jesus nos proteja e nos ampare agora e em todos os momentos da nossa vida.